Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live com um tema muito especial. Espero que você esteja bem diante aí dessa pandemia. Mas antes, gostaria de falar dos meus livros para você conhecer. Mude Sua Vida, né? Em 50 dias, que tal começar agora? E também a terceira edição, Mude Sua Vida em 50 dias, que tal começar agora? Temos também o livro Como Falar em Público com Eficiência e o livro A Arte de Ser Feliz. E lançamos recentemente também o livro Singularidade, para que você possa aprender aí um pouquinho sobre esses assuntos muito importantes. Hoje nós temos também do Canadá para falar sobre ansiedade. Então aproveite e convide seus amigos e seus familiares para participar. Boa noite, tudo bem, Rebeca? Boa noite, Betinho, tudo bem? Tudo bom. Como que tem passado? Você está onde precisamente? Só para a gente nos sintonizarmos. Olha, eu tô num lugar onde poucas pessoas conhecem, chama Saskatoon. É no meio do Canadá. Então, vamos supor que você já tenha visitado Vancouver, que é uma cidade. Vancouver fica no extremo do Canadá, Toronto fica quase que do outro extremo. Eu tô no centrinho ali, o que a gente chama das planícies canadenses. Então está bem Bem fim do distante. mundo, bem fim do mundo. Então quer dizer que aí é fim do mundo, pode ser que o coronavírus não tenha impactado tanto. É isso? Ou não? Nós estamos indo muito bem por conta de estarmos tão excluídos mesmo, tão reclusos. Se você vê os grandes centros como Toronto, Vancouver foram muito mais impactados, Quebec também. Só que como a gente não tem muitos voos internacionais, a gente não tem muito acesso, as pessoas não têm muito acesso a gente, os nossos números estão indo bem. A gente já está no terceiro para o quarto estágio de flexibilidade da quarentena, porque tá controladinho. Ah, ok. Também é bem diferente a questão cultural, né? O canadense é um pouco diferente do. O brasileiro é um pouquinho mais relaxado quanto aos cuidados e a forma da cautela, né, por essa pandemia que Vocês estão impacta. sentindo essa falta de cuidado por aí? Eu tenho visto nos Ah, tem. noticiários. Tem sim, tem sim. Tem um impacto grande porque quando você sai, você percebe que as pessoas não usam máscara, não tomam os cuidados do distanciamento. Aquele jeito brasileiro que nós somos brasileiros, conhecemos bem. Sim. E Rebeca, que aqui, bom que. Pode oh, falar, fica à perdão, e vontade. aqui o canadense ele tem a herança europeia, né? Então ele não tem esse contato físico como o brasileiro naturalmente tem. Você conhece uma pessoa, você não sai abraçando e dando dois beijinhos. Onde em São Paulo é dois beijinhos, acho que no Rio são três. Onde você tá, qualquer cultura, quantos beijinhos? Aqui é dois, um, depende Dois. do dia. Então, aqui você nunca vai ver o canadense vindo te abraçar. Então, acho que isso tem isso também, esse distanciamento natural da cultura, né? Então, acho que esse é um fator bem interessante. A gente fala das diferenças culturais dessa pandemia. Ok, então estamos aqui com Rebeca, que mora no Canadá, é psicóloga, mestre em psicologia e tem vários trabalhos aí na área da sua profissão. Hoje o tema escolhido, pessoal que está aí, aproveita desse seu like, seu coraçãozinho, aperte aí o aviãozinho, convide seus amigos para participar da nossa live, que uma hora passa muito rápido. Deixe aqui o seu comentário, deixe sua pergunta e vamos entrar efetivamente na nossa live, né, Rebeca? Vamos, estamos aqui, estamos juntos. Rebeca, o tema ansiedade. O que vem a ser ansiedade? Olha, eu tenho uma. Eu acho que é muito importante a gente primeiro falar de ansiedade, porque as pessoas elas usam a ansiedade hoje em dia de uma forma muito coloquial, né? Muito colocar, tô ansioso com isso, tô ansioso com aquilo. Então a gente tem que separar as coisas. Estamos falando de uma ansiedade que é diagnosticável, então ela vai ser um medo que ele não tem uma causa necessariamente específica. E é um medo constante na vida da pessoa, uma angústia, digamos assim. Se é um medo, vamos supor, a pessoa que é ansiosa, ok? Se ela está diante de um leão, ela tem que ter um medo para sobreviver, certo? Então, esse medo, ele move eu a agir e me salvar. É de questão de sobrevivência. Quando a pessoa ela tem uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, ela tem aquele medo e aquela sensação a despeito de o leão já ter ido embora faz 2, 3 semanas, um mês, 2 meses. Então, a forma que eu falo é a seguinte, ela tá sempre
nessa tensão de que algo iminentemente ruim vai acontecer. Faz sentido? Então, sempre tem. Isso não importa se é de manhã, tarde, noite, trabalhando. Nas férias também acontece isso. Muito. De forma permanente. Permanente. A gente pode dividir a ansiedade em vários tipos. Mas se a gente vai usar um nome para ansiedade, seria um medo. Um medo constante. O medo que pode piorar em alguns momentos, mas ele está lá. Por exemplo, pessoas que têm ansiedade, elas podem ter medo de coisas que elas saibam que não vai acontecer. É improvável que vai entrar alguém na minha casa e me roubar. Mas mesmo assim, eu tenho um medo tão grande disso, mesmo que o bairro que eu moro não tenha incidência, tem segurança no prédio. Eu sei que eu tô segura, mas eu não consigo dormir. Eu não consigo acalmar o meu corpo, a minha mente. E aí, a ansiedade, a gente vai separar, já daqui a pouco a gente vai falar que tem vários tipos, né? Várias formas da ansiedade se expressar no nosso corpo. Mas, no geral, a pessoa que sofre de ansiedade, ela vai ter tanto uma angústia interna, uma preocupação, algo que acontece em nível cerebral, mas ela também vai ter uma resposta física. E essa resposta física, ela vai estar de acordo com os pensamentos. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre um ataque de pânico. Uma síndrome do pânico é uma das síndromes de ansiedade que uma pessoa pode ter. Quem já teve síndrome de pânico sabe que a sensação que a pessoa vai morrer é certa. Eu vou morrer, não é possível. Por quê? O coração acelera, o corpo sua, a mente vai para o lugar pior possível, existe um desespero. É horrível. Horrível, horrível, horrível. Muitas pessoas que estão tendo o primeiro ataque de pânico da vida delas, elas vão para o hospital. Porque elas acham que elas estão tendo o quê? Um ataque cardíaco. De tão ruim que é. Então, a ansiedade, ela pode te impactar de uma forma física muito perversa, a ponto de você acreditar que algo muito ruim está para acontecer. Existem pessoas que sofrem de ataque de pânico que sempre param no pronto-socorro, porque elas, mesmo sabendo que podem ser um ataque de pânico, o medo de morrer é tão grande que elas continuam lá, indo e tendo certeza, eu preciso confirmar, eu preciso fazer. E os médicos, eu conheço gente que fala que o médico já fala, você sabe que é ataque de pânico, pode ir para casa. Vai tomar um antiansiolítico, vai falar com um terapeuta, você precisa de um psiquiatra, não de mim, né, por exemplo. Mas assim, resumindo, é um medo que impacta a forma que eu penso, mas também impacta o meu corpo. Vamos supor que você tem ansiedade, mas não é ataque de pânico. Mesmo assim, você vai ter sintomas físicos. Não são no extremo da curva como um ataque de pânico, mas você pode ter palpitação, suor ou tremor de frio. Muitas pessoas que têm ansiedade, elas desenvolvem bruxismo, sabe, à noite, quando a pessoa arranja os dentes. Muitas pessoas podem até desenvolver problemas estomacais, tensão corporal. Então, eu diria que é uma doença que a gente diz que é uma doença psicológica, mas ela afeta diretamente o físico. É porque é indissociável, né? Então, não tem como separar uma coisa da outra. Então, só para ficar um pouquinho mais claro para mim, da ansiedade, que é um medo, né? Ele pode gerar uma síndrome do pânico. Pode. Pode gerar. É um dos caminhos, como pode ter outros também. Você pode ter isso. Nós temos alguns tipos de transtorno de ansiedade. Vamos falar sobre eles agora? Você pode ter um ataque de pânico, que é essa questão que eu acabei de descrever, né? Seu corpo sente. Uma das formas que você pode desenvolver ansiedade na sua vida é após um estresse, um trauma. Então, vamos supor, a gente vê muito isso em pessoas que voltam da guerra. Elas viram coisas terríveis, foram traumatizadas fisicamente, visualmente, e aí elas não conseguem se desligar desse trauma e também agora elas não conseguem dormir e elas têm todo um quadro de ansiedade por conta do trauma. A gente chama de estresse pós-traumático. Só acontece com trauma de guerra? Não. Uma criança que pode ter sido abusada fisicamente, sexualmente, pode desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Cada caso é um caso. Então, se você sente que o medo faz parte da sua vida, é importante investigar. Um terceiro tipo de transtorno de ansiedade, que cai nesse, vamos chamar esse guarda-chuva da ansiedade. E aqui a gente está falando de transtornos que são diagnosticáveis. Quem que pode diagnosticar? Um psicólogo, um psiquiatra. São essas pessoas. O médico, aqui no Canadá, o médico da família também pode diagnosticar. Eu estou um pouco por fora do sistema de saúde do Brasil, se o médico pode ou não diagnosticar nesse sentido, mas eu tenho certeza que psicólogos e psiquiatras no Brasil diagnosticam. Vamos supor que eu sou uma pessoa que eu tenho uma fobia, ok? Eu tenho medo de aranha.
Mas a minha fobia é tão grande que não é só ver a aranha que me deixa com fobia, é olhar a aranha na página da revista. Eu começo a ter os sintomas físicos. Isso é uma fobia, aracnofobia. Então, existem fobias específicas. E você pode até dar risada, a pessoa fala, até parece, é uma página. Mas para aquela pessoa, ela sabe que não é uma aranha de verdade, mas ela não consegue controlar aquele medo. Então, saber que o medo não é fundado na realidade não ajuda. A gente tem que retreinar o nosso cérebro. Um quarto, e eu acho que esse é um dos piores, é o transtorno de ansiedade generalizado. É o que a gente chama de tag. A pessoa, ela tem ansiedade em vários aspectos e ela vive com ansiedade. Então, ir para fora de casa traz ansiedade, ficar dentro de casa traz ansiedade, ir trabalhar dá ansiedade, pensar que o filho vai se machucar traz ansiedade. É uma ansiedade mais generalizada. E essa é um pouquinho mais difícil de diagnosticar, mas você vai ver várias coisas acontecendo na vida dessa pessoa. O último que eu queria falar, a gente já falou do pânico, a gente já falou do estresse pós-traumático, a gente já falou de uma fobia específica, a gente já falou do tag. Agora eu queria falar um pouquinho do toque. O toque é uma coisa que a pessoa desenvolve e tem o fator genético para ela desenvolver isso também. E ela desenvolve uma ansiedade onde ela precisa ter rituais para diminuir a ansiedade. Então, um exemplo clássico é a pessoa que fecha a porta. A pessoa que tem toque, ela não fecha a porta uma vez, ela fecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela tá ali, ela sabe que ela já fechou, mas ela tem que fechar. E geralmente são números específicos que fazem sentido só para ela. Então são rituais que ela desenvolve. Então acho que a gente falou da minha lista aqui, a gente falou de ataque de pânico, fobia. E tem a fobia social, perdão, a última fobia, que é a fobia de estar em público com pessoas. Então a pessoa só dela imaginar falando com estranhos vamos supor, ela vai sair do prédio, ela vai encontrar um estranho no elevador, isso já dá uma ansiedade nela. Acho que esse tipo de... Você querer procurar uma lista de tipos de ansiedade, você vai lá no Google, você joga. Qual que é o ponto da gente falar? É que a ansiedade ela pode ser expressada nos indivíduos de formas bem diferentes, mas todas elas caem naquele guarda-chuva de transtorno de ansiedade. Ok, então a lista é imensa, e você que queira depois pesquisar, digita no Google, como a doutora Rebeca mencionou aqui. Deixa aqui seu comentário, sua pergunta também, que a gente está tratando sobre ansiedade. Mas ansiedade, como já foi dito, ele pode atingir qualquer tipo de pessoa, não importa a classe social, não importa a cor, raça, religião, etnia, enfim. E também quando a pessoa deve procurar ajuda. Qual que é o momento certo? Eu diria que a hora que você tiver uma luzinha, será que eu preciso de ajuda? Se possível, seria ótimo você já procurar essa ajuda. Mas dificilmente a gente recebe pessoas procurando a nossa ajuda logo nesse início. Geralmente a ajuda vem, você começa a procurar alguém quando a sua vida está realmente muito impactada pela ansiedade. Quer um exemplo? Um transtorno de transtorno de doença mental, né? Um transtorno de ansiedade, por exemplo, ele pode impactar várias áreas da sua vida. Ele pode impactar o seu trabalho, ele pode impactar o seu sono, pode impactar seu apetite, pode impactar suas relações conjugais, suas relações com seus filhos, pode impactar sua vida espiritual. Eu vou procurar ajuda quando esses impactos começam a me atrapalhar muito, que eu já não estou conseguindo. Se você pudesse procurar a hora que você vê que o medo faz parte da sua vida, a ansiedade faz parte da sua vida mais do que deveria, procura ajuda. Não espera chegar no fundo do poço. Mas muitas vezes a gente procura ajuda quando está no fundo do poço. E o problema da ansiedade é o seguinte: se eu tenho um ataque de pânico, vamos supor que agora a gente está na parte da época do corona, certo? Então, as pessoas que elas têm ansiedade, elas geralmente são aquelas pessoas mais cautelosas. Geralmente o ansioso ele vai ser mais regrado no uso do álcool gel, no lavar as mãos, no usar as máscaras. E vamos supor que essa é uma pessoa que tem transtorno de ansiedade e está se cuidando, né? Mas ela vai no mercado e quando ela vê uma pessoa sem máscara, ela começa a ter um ataque de pânico. Que isso pode acontecer. Ela está se cuidando, mas o outro não está se cuidando como ela. O outro pode estar fazendo ela ficar doente. Quando ela tem esse ataque de pânico num lugar público, o que ela vai fazer? Ela não vai querer mais ir lá fazer a compra. Porque ela teve um estímulo aversivo horrível no lugar público. Pode ser que ela até desenvolva uma fobia social por conta disso.
Então as coisas estão interconectadas. O mundo do ansioso, infelizmente, ele vai ficando pequenininho. Por quê? Porque eu começo a evitar qualquer situação que pode desencadear aquela minha ansiedade. E o meu cérebro, ele aprende muito bem o que me faz mal. Tão bem que a parte do pânico e a parte da ansiedade é a parte da memória do cérebro. E quando a amígdala te ensina que aquilo lá te faz mal, o que você vai fazer? Evitar. Eu não vou lá mesmo. Agora que eu não vou fazer compra. Só que o seu medo de fazer compra é tão grande que você vai tentar achar alguém que compre para você. Se você não achar ninguém, o que você vai fazer? Você vai limitar sua restrição alimentar. Como que isso vai impactar a sua vida? Aí você vai ficar, não, mas eu preciso agora ir no mercado. Acabou o leite, acabou isso, acabou aquilo. Aí o dia que eu decido ir no mercado, a noite anterior, eu não durmo. Você consegue ver, eu dei um exemplo aqui muito hipotético, mas que muita gente pode estar vivenciando. A ansiedade está impactando tudo na vida dessa pessoa. Não espere chegar nesse momento para procurar ajuda. Tenta ser antes. Porque a hora que você tiver o seu primeiro ataque de pânico, procure. A hora que você vê que você está mais ansioso, que você tá comendo um pouquinho de mais, ou um pouquinho de menos, está começando a ter um pouquinho de insônia, procura ajuda logo. Porque quanto mais cedo você resolver o seu problema, você vai evitar do seu medo ficar pequenininho e do seu cérebro fazer muitas associações ansiosas. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu. Pessoal, aperte o coraçãozinho aí, deixe sua pergunta. Nós estamos falando aqui com a doutora Rebeca sobre ansiedade. E essa ansiedade aí, como já foi comentado, atinge todo mundo. Temos que ficar atentos a esses sintomas e principalmente procurar ajuda de um psicólogo no início, não deixar para o final, lá quando estiver no fundo do poço, se possível, já não aguenta nem sair, né? Não aguenta mais nem sair de casa. Então, não adianta, tem que ser sempre no início. Mas quais seriam os tratamentos que existem para tratar a ansiedade e também os mais eficientes? Olha, existem muitas formas de você tratar uma ansiedade. A primeira delas é você procurar um terapeuta para te ajudar na parte que a gente chama de cognitivo-comportamental. A terapia, para quem tem ansiedade, ela tem que trabalhar diretamente na forma que o ansioso está pensando. Porque o ansioso vai ter padrões de pensamentos que estão associados ao medo. Então, o terapeuta vai te ajudar a combater esses pensamentos. E vai te ajudar a agir de forma mais saudável. Se você puder também procurar um psiquiatra, porque às vezes você está num caso que o ansiolítico vai te ajudar, uma medicação. Você vai tomar a medicação a vida inteira? Não necessariamente. Mas você precisa estar aberto, se está tão impactando tanto a sua vida assim, é possível que você seja o caso que precisa de medicamento. E se você permitir, esse medicamento pode te ajudar muito a curto prazo. Demora uns 30 dias a 60 dias para fazer total efeito. E a longo prazo, e você trabalha com psiquiatra, para a hora que está tudo bem, ele fala, agora podemos tirar o medicamento. Você vai tirando aos poucos, mas tudo com acompanhamento médico. Terapia, acompanhamento médico, grupo de apoio. Existem grupos de apoio para os ansiosos, tanto online quanto terapia de grupo. Pode ajudar muito, porque você compartilha as experiências com os outros. E você aprende o que funciona com o outro. A outra coisa que ajuda muito é você ter uma rotina, uma vida regrada, onde você cuida do seu corpo. Alimentação saudável. Se você tem insônia, evitar cafeína, né? Evitar as coisas que vão tirar a sua forma de dormir saudável. Ter hábitos de exercício físico. O exercício físico, por exemplo, para o depressivo, para quem tem depressão, o exercício físico, ele pode ter quase o mesmo efeito de um medicamento. Então, o exercício físico para o ansioso, ele diminui aquela tensão física. Correr, pedalar, coisa que vai fazer você suar. O exercício físico, ele é um aliado gigante para quem sofre de ansiedade. Então, vamos lá. Terapia, medicamento, cuidar da saúde. Muita gente fala, para quem tem ansiedade, de meditação. O que é meditação? A meditação, ela te ajuda a respirar. A meditação te ajuda a acalmar. O trabalho da meditação é te centrar pro agora. Tenta, só de você ajeitar a coluna, né? Claro, vamos lá. Ajeitar a coluna. Respira, conta até 5 respirando e depois conta até 5 expirando. Vamos inspirar. Só isso. Olha a diferença que já, né? Já relaxa. Assim, é uma coisa tão boba. Uma coisa tão boba que se você se permitir fazer... E se eu tô com um ataque de pânico, calma, deixa passar.
E quanto mais você puder segurar no inspirar e no expirar, mais você vai acalmando o seu coração, o seu batimento cardíaco, e mais você vai centrando no agora. Então, a respiração, a meditação, elas são muito aliadas. Para quem tem uma espiritualidade, essa coisa, a meditação pode ser um momento de oração, sabe? Olha, então eu vou exercitar o momento de oração de manhã e à noite. Eu vou tirar 20 minutos agora, 20 minutos depois eu vou inspirar, colocar uma postura boa e eu vou ler a minha Bíblia, eu vou ler a minha meditação. Pode ajudar muito para o ansioso também. Então, eu diria, é um grupinho de várias coisinhas, sabe? Que podem ajudar. São várias coisas, né? Você tem alguma estimativa, ou alguma pesquisa que fala da quantidade de ansiosos que nós temos no mundo? Hoje em dia, a estimativa é que 93%, 9,3% da população do mundo tem ansiedade. Mas a Organização Mundial da Saúde falou que os brasileiros, 86% dos brasileiros sofrem de algum transtorno de doença mental, que me deixou assustadíssima com esse número da Organização Mundial da Saúde. Porque, segundo as pesquisas deles, um país pobre, um país com dificuldades financeiras, ele pode gerar mais transtornos mentais. E a ansiedade está entre os top, ansiedade e depressão. Aqui no Canadá, a gente fala um número bem legal que eu acho que também cabe. Mas eu acho que o Brasil tem mais porque é um país mais pobre. Mas aqui no Canadá, a gente fala o seguinte: 1 em cada 5 pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno mental. Ou seja, se tem 10 pessoas assistindo a nossa live agora, pelo menos 2 pessoas sofrem de algum tipo de transtorno. A ansiedade é top no Brasil, é o que mais tem no Brasil, e nos Estados Unidos também. O número maior é a ansiedade. Logo em seguida vem a depressão. Então, é um cenário complexo. Uma coisa que eu acho bem interessante a gente falar sobre a ansiedade, que ela tem uma característica que é um pouco diferente de outros transtornos de doenças emocionais. Quando a gente fala de bipolaridade, a gente sabe que a pessoa vai ter um diagnóstico mais ou menos na fase do final da adolescência e início da fase adulta. A esquizofrenia, ela é na adolescência. Então, certos transtornos, eles aparecem em determinados momentos da nossa vida. A ansiedade, ela é tão perversa que ela pode ser desenvolvida a qualquer momento da vida. Você pode ser idoso e ter o seu primeiro ataque de pânico. Depende do gatilho, depende do momento que você está vivendo. Então, eu acho que mais do que nunca, a gente precisa entender a ansiedade, porque pode acontecer ou com a gente, ou com alguém que está perto da gente. E tem coisas que a gente pode fazer que são fatores protetores para cuidar da gente contra a ansiedade. E uma das coisas que a gente pode estar fazendo é estar em xeque com a nossa saúde emocional. Então, por exemplo, se eu sofri um estresse muito grande, eu já vou e procuro ajuda para eu poder processar isso, né? Se eu tô vendo que eu tô sentindo um pouco mais de medo que normal, deixa eu tratar isso logo, antes que meu mundo fique pequenininho, que eu não consiga mais me relacionar com ninguém. A gente tem que dar uma atenção maior para a nossa saúde emocional, como a gente daria para uma diabetes, como a gente daria para uma doença física, para uma dor de cabeça. Como que a gente tem facilidade tão grande de tratar uma dor de cabeça, uma cólica, né? A gente vai para o médico e procura ajuda. Mas quando a gente está em desconforto emocional, a gente demora. A gente espera, a gente vai cozinhando galo com banho-maria. A gente fala, não, mas amanhã vai melhorar. E a gente não dá a devida atenção. Dá para prevenir sempre a ansiedade? Não, não é isso que eu tô falando. Por favor, nunca. Tem coisa que a gente não consegue controlar. Mas o que eu posso controlar? Isso eu posso controlar. E um dos controles, né, é praticar bons hábitos, fazer atividade física, se alimentar bem, praticar uma meditação, questão religiosa, pensamento positivo, conversar mais com pessoas confiáveis, dentre outras coisas, assim, ou seja, uma qualidade de vida impecável em todos os aspectos. Consequentemente, uma coisa vai contribuir para a outra. O aspecto físico, mental, emocional e também espiritual. A Artsen comentou aqui, falou que terapia foi o melhor remédio para a síndrome do pânico. E porque a terapia ela vai te ajudar a entender quais são os seus gatilhos para o seu ataque de pânico e trabalhar nesses gatilhos. Porque as coisas não acontecem isoladas. Você não simplesmente desenvolve uma ansiedade. Tem um histórico, tem uma predisposição. A gente fala que a ansiedade ela pode ser aprendida dentro de casa.
Então, a gente não vê tanto ansiedade em criança, mas geralmente, se uma criança é ansiosa, ela tem um pai ansioso. Não é que a gente não vê. A gente não vê uma criança tendo ansiedade isoladamente. Crianças que têm ansiedade, geralmente tem alguém na família que tem ansiedade. Tem muitas crianças ansiosas, não é isso que eu quis dizer, tá? Muitas crianças ansiosas, muitas crianças com depressão. A gente tem que ver a criança com olhos muito clínicos para ajudar essa criança. Porque às vezes você fala, ah, não, é só criança. Todas as idades necessitam ter uma atenção adequada para a saúde emocional, para a saúde mental. E assim, a ansiedade pode ser aprendida dentro de casa. Se você é uma mãe ansiosa, um pai ansioso, as chances de você ter um filho ansioso são grandíssimas. Então, outra questão, por que é tão importante você se tratar? A pessoa que é ansiosa, fala dela ansiosa. Ah, não posso ir. Ah, por quê? Porque isso vai acontecer. É catastrófico, sabe? Tipo, o pior está para acontecer. E aquela sensação. E elas não têm controle. Então, quando você vai para uma terapia, você aprende. Peraí, eu penso assim. Eu não acredito. Eu nunca tinha parado para pensar. Você se ouve. E o terapeuta vai te ajudar a destrinchar da onde vem essa crença. A gente sabe que os pensamentos, eles são poderosíssimos, né? A gente acredita no que a gente pensa. Então, trabalhar isso é muito importante. Uma coisa que eu não quero esquecer de falar é o seguinte. A parte do nosso cérebro que está bem impactada na ansiedade não é a parte pensante. É a parte de fuga e de sobrevivência, a amígdala. Ok? Quando eu estou muito ansioso, a minha amígdala está super ativada. Se eu exercito a respiração, se eu faço uma terapia, eu vou ensinar o meu cérebro a pensar de novo, que é o lobo pré-frontal, que é onde eu tomo as decisões, é onde eu penso de forma organizada, é onde eu racionalizo as coisas. É a parte mais fundamental do pensamento do meu cérebro. Isso daqui não está nada ativado quando eu estou morrendo de medo, estou tendo ataque de pânico. A terapia, a respiração, o medicamento, eles vão ajudar a você ensinar seu cérebro a pensar de novo. E aí você vai identificar aqueles medos de uma forma mais operacional e vai conseguir trabalhar. Então, tipo assim, por exemplo, uma pessoa que tem fobia, né? Vamos supor que a pessoa tem fobia de cachorro e ela quer trabalhar com isso. O terapeuta, o que ele vai te ajudar? Ele primeiro vai te ajudar a lidar com um cachorro de pelúcia, né? Que isso já, para quem tem fobia, um cachorro de pelúcia pode ser terrível. Aí depois ele vai te ajudar a lidar com um cachorro que tá na página. Depois ele vai te ajudar de aproximaçõezinhas, você vai chegando perto disso que te dá medo. Vamos supor aquela pessoa que teve pânico no... Acho que esse é o melhor exemplo. A pessoa que teve pânico no mercado e nunca mais quer voltar no mercado. Mas ir ao mercado, já que ela é sozinha, é a questão de sobrevivência, certo? O terapeuta primeiro vai ajudar ele a mentalizar ir ao mercado. A hora que ele se acostumar a mentalizar, então agora a gente vai chegar perto do mercado. A hora que acalmar, agora a gente vai... É um tempo pré-determinado entre o paciente e o terapeuta. Vai chegar uma hora que ele vai chegar na porta do mercado. E vai se acalmar. Depois ele vai dar um passo, entrar no mercado e pegar um item. Então, são estratégias que você ensina o seu cérebro a falar, tá tudo bem. Eu posso ir com medo. Não tem problema. Mas quem tem ansiedade sabe que evitar o medo é muito mais tranquilo do que enfrentar o medo. Então, quando você se permite ser tratado logo, você não deixa o problema ficar grande. Agora, se o problema está imenso, procura ajuda, porque ainda assim tem solução. Por mais que a gente está falando que a ansiedade ela alcança todo mundo, os tratamentos, como a pessoa falou, a terapia me salvou. Os tratamentos, eles podem ser muito eficientes. Ainda mais quando a gente usa todos os recursos possíveis. Então, ao mesmo tempo que a gente fala, é péssimo? É impossível de lidar? Não. Só que a única pessoa que pode decidir se cuidar é quem precisa da ajuda. Porque a gente fala, como eu ajudo alguém na minha família que tem ansiedade? Como eu resolvo o problema? Você pode falar, olha, eu te ajudo financeiramente com a terapia, olha, eu te levo na terapia, olha, te dou esses números de médicos. Mas quem precisa decidir ser tratado? Pessoa, né? A pessoa. Então, a pessoa ela tem que decidir por si, eu vou melhorar, eu vou procurar ajuda. Bom, estamos aqui com a doutora Rebeca, diretamente do Canadá, que a gente está tratando o tema aqui sobre ansiedade. Deixa aqui seu comentário, sua pergunta, que já temos poucos minutos para encerrar a live. Temos aqui a Sabrina que entrou, a Mari, o Francilei Marcelo, Civela, Clélia, a Artezinha é Camila, né? Uma amiga personal, treino, Felipe, Jimenez e outros amigos.
É uma coisa que eu tenho publicado nos meus livros, Rebeca. Eu não sou psicólogo. A minha formação é toda técnica, direito, contábeis, administração. Que Mas é legal. uma percepção que eu tenho já tive no passado e tenho hoje ainda no presente. Por isso que eu escrevo sobre isso. Que é até uma hashtag que eu publico nas minhas redes sociais, que é hashtag um passo de cada vez. Eu acho que tudo que é novo, tudo que é diferente, tudo que é difícil, tudo que é complicado na nossa vida, hashtag um passo cada vez. Montando estratégias, dando o primeiro passo, o segundo passo, a gente consegue sair de uma solução que aparentemente é muito complicada, muito difícil, a gente consegue. Um pensamento positivo, Deus ali abençoando, e tudo vai dando certo. Então, se a gente colocar isso na nossa mente, até tem uma parte do livro que eu escrevo que a gente precisa aprender a mandar no nosso cérebro. A emoção é muito mais rápida do que a razão, mas se eu internalizo, se eu coloco a razão para controlar o meu medo, a razão para controlar a minha emoção, eu consigo sair de qualquer solução. E lembrei de um fato aqui, doutora Rebeca, que quando eu era criança, eu acho que eu até comentei numa dessas lives, que toda noite eu tinha um sonho, na verdade era mais um pesadelo, que eu ficava ali, ó, pendurado num bastão, como se fosse aquela pessoa de circo, né, ficava pendurado ali, e eu olhava para baixo, era um buraco negro. Ai, que Eu ficava angustiante. assim, sofrendo, era uma angústia a noite toda, até amanhecer, acabava aquele pesadelo. Aí eu comecei, então, a lembrar disso, comecei a montar estratégias. Qual foi a minha estratégia? Quando aparecer esse cenário novamente, porque toda noite se repetia, eu simplesmente vou largar do bastão. E foi o que aconteceu. Primeira noite, a hora que estava ali segurando, eu lembrei do fato que a razão, dentro de um sonho, não sei como, né? Mas Legal. eu larguei, consequentemente, que era do buraco, acordei. Então, quando eu acordava, aí depois voltava a dormir normal. Passou mais ou menos umas 3, 4 noites dessa forma, eu largava do bastão e acordava, e depois sumiu da minha vida. Ou seja, hashtag um passo de cada vez. A gente sempre tem que aprender a colocar razão, que Deus nos deu essa capacidade racional, fenomenal, para cada um utilizar. Então a gente precisa fazer isso constantemente em nossas vidas. O Marcelo está perguntando o seguinte, é possível ter ansiedade em crianças? É possível. Geralmente a criança ansiosa, você vai ver uma mudança na vida dela, né? Se você tem a criança, vamos supor que seja o seu filho, sua filha, o seu sobrinho, alguém que você convive. E aí você vê que de repente ela tá diferente. Pode ser uma ansiedade. Às vezes ela vai atacar a comida, às vezes ela vai ter sudorese noturna, né? Às vezes ela vai fazer xixi na cama, né? Às vezes ela vai ter várias coisas acontecendo que são diferentes. Aí você vai identificar que é uma ansiedade. Eu vou falar, é muito duro a gente falar de estudos nessa pandemia, porque é muito novo, não dá tempo ainda, não deu tempo ainda de fazer estudo científico. Mas eu vivenciei isso dentro da minha casa e pessoas que eu atendo estão atestando a mesma realidade. As crianças estão mais ansiosas. Por quê? Porque mudou a realidade delas. Elas estão numa casa, geralmente, que está escutando muito sobre a pandemia e sobre pessoas morrendo. Então, elas estão acessando. Isso tudo pode desencadear ansiedade em criança. Então, sim, criança pode ter ansiedade. Investigue se os pais são ansiosos. Investigue se tem algum estímulo no lar que está deixando essa criança ansiosa. Mas tem várias formas que a ansiedade pode começar numa criança, assim. E isso é muito preocupante. Porque você não quer uma criança que tem ansiedade e não seja tratada. Eu queria puxar do que você está falando de um passo de cada vez, porque eu achei fenomenal. Realmente, é um passinho de cada vez. Você não vai tentar vencer o mundo. Tem um termo que meu marido me fala que eu adoro, que quando o termo em inglês é overwhelmed, né? Que eu tô assim, eu não vou dar conta, né? Eu tô tentando estudar, tô tentando trabalhar, tem criança para cuidar, eu tô dentro de casa, home office, homeschool. Aí ele fala para mim, como que você come um elefante? Você não come ele inteiro. Você come um pedacinho de cada vez. Quando a gente está falando de doenças emocionais, mal-estar emocional, a gente não resolve tudo de uma vez. A gente dá o primeiro passinho para a solução. E mais, o processo de cura, o processo de melhora, o processo de estabilidade da situação, ele envolve erros e acertos. Então, às vezes, você vai começar uma terapia que não vai te ajudar, mas você vai ler um livro que te dá a solução.
Você vai fazer coisas que não vão funcionar, que vão te deixar frustrados. Não desista. Tem muitos recursos, inclusive recursos internos, que talvez você já tenha, que você não está identificando, porque você não está se permitindo entender esse conceito. Um passo de cada vez, uma atitude de cada vez. Isso traz um pouco de esperança também. E vou falar mais. Às vezes a gente acha que o que mata a gente são as coisas grandes. Não são. São as coisas pequenininhas que destroem a gente. E são as pequenas atitudes que movem a gente para o sucesso. Consistência. Permanecer naquilo. Fazer um pouquinho cada vez mais. Ninguém corre uma maratona correndo uma maratona. Né? A pessoa que não corre, ela começa correndo 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Então, acho essa estratégia de você entender que é um passo de cada vez, uma mudança de cada vez, um hábito de cada vez. Se você conseguir entender isso, você vai ter a capacidade de não ficar estressado, porque não tem solução. E talvez o fato de você começar a beber água vai mudar a sua vida. O fato de você começar... Sabe o que muda a minha vida? Luz solar. Se eu estou estressada, eu sento no sol e eu moro num país muito frio, então eu tenho luz solar, eu aproveito muito mais luz solar agora no verão que tá aqui. Se eu sento 5 minutos no sol, 5 minutos, fez toda a diferença para mim. Descubra o que na sua vida que faz a diferença, que te faz bem. Faça mais disso. Eu sei que a gente tá falando um monte de coisa, mas tá tudo ligado com saúde emocional, né? Isso aí, pessoal. Então, deixa aqui sua pergunta, deixe seu comentário, que já estamos quase encerrando a nossa live sobre ansiedade. E só para dar mais uma ênfase, doutora, tem algum estudo, alguma comprovação de que a ansiedade está relacionado com o fator genético? Tem assim, tem estudos que falam, olha, se você tem gente ansiosa na sua família, as chances de você ter ansiedade são grandes. Tem componente genético da ansiedade, tem componente genético da bipolaridade. Então, esquizofrenia tem componente genético. Então, se você sabe que alguém teve na sua família, pode ser que você tenha que ficar atento. Mas é o que causa? Não. Essa é a pergunta de $1 milhão. O que causa ansiedade? A gente parte do pressuposto que nós somos todos diferentes, certo? Mas tem várias coisas que podem estar acontecendo na nossa vida para desencadear. Então, vamos supor que eu tenho predisposição à ansiedade, mas eu cresço num lar onde há amor incondicional. Eu não vivencio traumas, eu sou protegida, eu aceito quem eu sou, eu entendo eu como ser humano. As minhas chances de desenvolver essa ansiedade, por mais do componente genético, não são tão grandes, porque o meu ambiente não permite isso. Ele promove saúde e bem-estar. Vamos supor que eu nem tenha componente genético, mas eu sou aquela pessoa que sofreu um trauma. Pode desencadear um ataque de pânico. Então tem que ter algumas coisas acontecendo na minha vida para eu desenvolver o pânico. Faz sentido? Ou ansiedade. Então a gente leva em consideração a genética, a gente leva em consideração a criação, o ambiente que essa pessoa cresceu, o ambiente que ela está agora, quais são os estresses na vida dela. A gente leva em consideração também, tipo, a saúde física, emocional, espiritual. O componente espiritual é levado em consideração também. E aí você entende o que desencadeou essa ansiedade. Mas você não tem como falar foi isso, porque é uma coisa que ainda está sendo estudada. Não é igual o câncer, que você vai na célula e você entende que o câncer tem aquele onde ele surgiu. É um pouco diferente. Então, é uma pergunta um pouquinho mais complexa. Então, não dá para dar uma resposta, é isso. Respondeu? É o conjunto da obra, né? Conjunto da obra. São vários fatores. E que também não existe algum exame específico. Vou fazer igual um exame de sangue. Não, né? Mas aí você tem o sintoma. Você tem o sintoma. Então, você sabe que você tá, por exemplo, ataque de pânico. O seu mundo ficou pequenininho por conta do medo. Aqueles fatores, sono, apetite, trabalho, relacionamentos, essas coisas estão impactadas, aí você vai receber o diagnóstico. Aí nesse tratamento você talvez vai tentar entender, mas o tentar entender, ele resolve só uma parte do problema. O negócio é o que eu vou fazer com isso agora? Como que eu vou enfrentar essa ansiedade? O que vai ser parte da minha vida agora? Vai ser o tratamento cognitivo comportamental? Eu vou começar a me exercitar mais? A forma que eu vou lidar com esse problema pode ser variada. Mas esse que é a grande questão. O que eu faço com isso agora? Como que eu resolvo esse pepino? Ok. Temos aqui uma pergunta da conta Somos Auditores, que inclusive é um excelente canal. A gente de vez em quando troca algumas ideias, questões de auditoria. Ele pergunta o seguinte: como lidar com uma situação específica de alto nível de ansiedade
como trabalhar nesse momento? Eu acho que a primeira coisa é conversar com um profissional. Tentar entender o que é esse alto nível de ansiedade, que parte da sua vida que está impactando. E aí procurar ajuda o mais rápido possível. Outra coisa, se você quiser, entre procurar um profissional, talvez você já pode achar um psiquiatra que faz atendimento também terapêutico, que já vai resolver essa questão. Mas procure alguém que vai poder te encaminhar para ajuda profissional. Porque se você fala de alto nível específico, algo me diz que você está precisando de uma ajuda forte terapêutica. Psiquiatra, psicólogo, alguém que vai te ajudar a entender esse problema fora da caixa e quais são as possíveis soluções. E assim, uma coisa que eu falo muito, procure um profissional que você se identifica. Porque é uma pessoa que você vai estar abrindo uma parte da sua vida. E às vezes a gente procura uma pessoa, mas eu uso esse termo, o santo não bate. É muito difícil eu confiar num profissional que eu não confie, que eu não, estou repetindo aqui, mas que eu não me identifique com o estilo, que eu não acho que a formação dele é o que bate com a minha filosofia de vida. E eu falo, por exemplo, se eu estou atendendo uma pessoa na primeira sessão, é uma das primeiras coisas que eu falo, olha, hoje você está me conhecendo. Se você não se identificar com a forma que eu trabalho, a gente termina hoje. Não vou levar para o lado pessoal, porque essa identificação é importante. Eu sugiro que quando você for procurar um profissional, procure alguém que você se identifica, alguém que vai te ajudar, a não ser que seja um serviço público e você não tem como escolher. Aí você tem que escolher, a gente engole o sapo e bola para frente, que o importante é receber ajuda. Mas se você está procurando, procure alguém que se identifique, se você tem a escolha. Eu só queria dar um oi aqui pro pessoal que eu tô vendo. Agora eu tô vendo a Kathleen tá aqui, minha amiga linda, a Marjorie, a Isa. Ai, que legal ver vocês aqui. Ai, a Maria Olinda, um beijo pra todo mundo. Eu gosto de dar oi pro pessoal que tá aqui, porque essas. Ai, a Karen. Karen Knenner, ela é psicóloga, gente. Ela atende online. Ela tá em Luxemburgo, mas eu sei que ela atende online. Tem um monte de profissional online que pode estar ajudando, sabe? Não falta profissionais. Procure um profissional. E a tendência é essa questão da pandemia, que a gente não sabe o pós-pandemia, o novo normal. O novo normal. Vai ser tudo o quê? Mais a distância. O que importa é o resultado, né? Porque a ansiedade, uma pessoa ansiosa tem um resultado menor do que uma pessoa que não tem ansiedade. O Marcelo está perguntando novamente, dando essa ênfase. A ansiedade, ela é genética, hereditária ou hormonal? Hormonal? Eu não sei de ansiedade hormonal. Seria ansiedade no cérebro, talvez? Sistema nervoso central? Ela é o seguinte, ó. Vamos pensar que nós somos um ser humano formado de vários aspectos, ok? É um modelo biopsico-espiritual, ok? Eu sou uma pessoa que tem um corpo e eu tenho uma mente. E eu fui gerada num ventre que me trouxe informação e me passou uma genética do meu pai e da minha mãe biológicos, ok? Aí isso me influenciou de uma forma. A hora que eu nasci nesse lar, dependendo da forma que eu cresci nesse lar, me influencia também. Quer dizer, não dependendo, sempre vai me influenciar, ou pro bem ou pro mal, ou mix, né? Misturado. Aí, acontecem coisas na minha vida que vão me impactar. Então, eu tenho que levar tudo isso em consideração. Não tem uma coisa só. Aí, vamos supor que você fala, mas o meu cérebro não funciona direito. A gente ainda não sabe muito bem, a gente está estudando. É o cérebro que está mal adaptado ou ele reage porque ele está tendo ansiedade? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, os estudos sobre cérebro e ansiedade, eles são novos. A gente tem as funções de estudar o cérebro recentes, né? Tipo 20 anos, 30 anos. E cada cérebro é um cérebro. O formato do meu cérebro é bem diferente do formato do seu cérebro e de todo mundo que está assistindo. O que não dá para falar é isso. Mas as pessoas estão cada vez mais estudando. Então, eu diria para você, a gente sabe menos hoje do que a gente sabe mais hoje do que a gente soube ontem, mas a gente ainda vai saber muito mais amanhã. Mas tudo influencia. Tudo influencia. Inclusive, a ansiedade, ela é contagiosa? Sim, com certeza. Especialmente dentro de casa. Nas mídias sociais. Ela pode ser contagiosa, porque ela pode ser um comportamento aprendido de medo. Então, vamos supor, essa questão de usar a máscara, né? Ela é questão protetora. Mas se a pessoa tem medo, ela vai ver a máscara, ela vai ficar com medo, ela vai falar, quando eu vejo máscara, ela pode criar uma coisa social que a máscara traz medo, né? Não sei se eu me expressei bem, mas dentro de casa, por exemplo, eu vi isso me deixou com medo. Se a pessoa tá vulnerável, ela vai, isso me deixa com medo também. Quando a gente compartilha coisas extremistas nas redes sociais, a gente está compartilhando a preocupação em algo que não é infundado. Eu acho que isso é
é uma forma de compartilhar ansiedade. Tem uma pesquisa sobre isso, né, que aproximadamente 7 pessoas que estão próximas a nós influenciam diretamente no nosso comportamento. Então, se eu estou próximo de pessoas que são ansiosas, a tendência é que você seja um ansioso. Se eu estou próximo de pessoas que têm contato ali, que não gostam de estudar, não vai gostar de estudar também. Se eu estou próximo de pessoas que gostam de trabalhar, você também estará ali motivado, né, sempre conectado para estudar bastante. A influência do meio. O Robson Siqueira, o personal, ele diz o seguinte, acho que já falamos um pouquinho, mas só para dar mais uma ênfase sobre essa questão. Quais as principais formas de prevenção, essa questão da prevenção da ansiedade? Entender sua história, entender se você tem histórico na sua família, se você cresceu num lar onde a ansiedade ela fazia parte da sua vida ou não. Se cuidar da melhor forma possível. O que é o se cuidar? Esse processo de se conhecer, entender quem você é, entender você como um ser humano que tem dificuldades, mas tem capacidades. Então, o autoconhecimento, ele promove um bem-estar muito gostoso, né? Tipo assim, eu sei quem eu sou, eu sei qual que é a minha contribuição, eu sei como ser feliz, eu sei o que funciona para mim. Isso já é um fator muito protetor. A outra forma de proteger contra a ansiedade é aquela coisa que a gente falou do estilo de vida. Praticar exercício, se alimentar bem, tentar assistir coisas que enobrecem, tentar se rodear de pessoas saudáveis, que vão te fazer bem, ficar longe de relacionamentos tóxicos, evitar ficar doente, evitar usar drogas. A gente sabe que o consumo da maconha, ele pode desencadear alguns sintomas de esquizofrenia, alguns sintomas de pânico. Conheço gente que fumou maconha pela primeira vez e teve um ataque de pânico. Então, aí ela desenvolveu a ansiedade. Não foi uma coisa que causou a outra, mas foi um dos gatilhos. Ela já tinha genética, então foi um daqueles gatilhos do ambiente que causou, né? Desculpa, desencadeou, não causou. Não estamos falando de causa e efeito. Estamos falando de coisas que promovem. Então, são coisas, quer dizer que você pode se proteger? A gente não pode se proteger 100% contra nada, porque não podemos controlar tudo, né? Você não vai controlar se você está num acidente de carro. Você não quer estar num acidente de carro, é um acidente que acontece. Você não controla quando você perde alguém que morre por alguma coisa, mas no que você puder controlar e ter esse senso de controle da sua vida, isso é um fator protetor. Eu acho que uma pergunta que eu gosto muito de fazer é, tipo assim, quanto que eu me conheço? Quanto que eu sei o que eu quero pra mim? E só eu posso fazer isso por mim. A outra coisa é o seguinte, o quanto um elogio me define? Ou elogio agrega a minha vida? O quanto uma crítica me define? Ou uma crítica é um ponto de consideração que eu vou pensar, mas ela não me derruba e me deixa no chão. Desenvolver essa saúde emocional equilibrada, isso é um fator protetor que está ao alcance de qualquer pessoa. E ainda mais agora que estamos no momento onde há uma criação de conteúdo digital absurdo e gratuito. A nossa live é um exemplo disso. Você tem inúmeros conteúdos gratuitos para as pessoas. Os seus livros são acessíveis também, que as pessoas podem estar lendo agora. Então, se a pessoa que quer ajuda, ela pode, com pouco custo e pouco esforço, se ajudar, né? Porque o que é o custo de um livro? Para você poder se entender. É um investimento. Então, a pessoa ela precisa decidir investir nela. E isso vai ser, eu diria que esse é o grande fator protetor que você pode colocar na sua vida. O autocuidado, o autoconhecimento, o respeito, entender sua contribuição, entender quem você é e como você é nas suas relações. Eu sei, no final das contas, eu sempre volto para o indivíduo. Você tem poder da sua vida, né? E tudo isso vai depender do que a senhora já disse. É questão do livre-arbítrio. Você precisa querer. Se você não quiser, não tem ninguém que vai fazer milagre na sua vida. Não é um fator externo, não é alguém que vai chegar com uma varinha mágica, pum, bate na sua cabeça, vai te dar mais vontade para trabalhar, para estudar, para ter uma qualidade de vida. Não é assim. É que a sua capacidade de livre-arbítrio, você precisa exercê-la de forma eficiente. Aqui temos mais... Pessoal, aperte o coraçãozinho, estamos acabando quase a live. Temos mais algumas perguntinhas aqui. Passa rápido, já quase 1 hora. A Xuxeria está dizendo o seguinte, tá, uma pergunta, né? O metabolismo da tireoide, quando está descontrolada, promove a ansiedade?
É importante você entender. Uma das coisas que a gente sempre fala, checa a sua tireoide, né? Porque ela pode impactar a sua saúde emocional. Não me recordo muito da ansiedade, eu me recordo mais da depressão, mas eu imagino que possa sim. É uma questão de você. Todo mundo deveria entender como que tá, né, a tireoide. Porque se você tá com hipo ou hiper, isso vai impactar a sua saúde física, a sua saúde emocional. Então pode sim estar relacionado. De novo, não é causa e efeito, mas é gatilho, é impacto, né? Ok, outra pergunta da Xuxeria diz o seguinte: a saúde emocional, quando ela é frágil, né, desorienta a ansiedade e o pânico? O que seria desorienta? Tentando entender a pergunta. Eu agradeço a pergunta, mas eu estou tentando entender. Eu acho que no sentido prejudica, né? Ou Prejudica, sim. Eu diria que sim. Potencializa. Eu diria que sim, a saúde emocional frágil. Aí não é uma saúde emocional, a pessoa está frágil emocionalmente, né? Eu acho que quando a gente está frágil emocionalmente, a gente pode entender fragilidade emocional de várias formas. Mas vamos enxergar que ela não está saudável. Ponto. A gente tem chance muito maior de desenvolver uma doença, e assim, uma doença até física, né? Porque o corpo e a mente estão conectados. Então, sim, é importante a gente ter essa saúde emocional, promover, ter intencionalidade na nossa saúde, né? Cuidar. Ok, pessoal. Então, a gente já está encerrando a live. Doutora Rebeca, diretamente do Canadá, fala para nós aí, dê aí um conselho, as considerações finais para quem está nos assistindo. Acho que a coisa principal que eu falaria é o seguinte: é normal a gente ter medo, é normal a gente ter preocupação, faz parte da vida a gente ter um pouco de ansiedade. Ansiedade, ela é boa, no sentido que ela promove. Se a gente tem um nível de estresse que promove a gente produzir, fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, se eu tenho uma prova, eu estou ansiosa para a prova, vai ser o que vai me ajudar a estudar? Ótimo. Desde que acabou a prova, acabou a ansiedade. Então, a ansiedade, ela não é necessariamente ruim, desde que ela seja o que a gente chama de adaptável, que ela seja adequada para o momento que eu estou vivendo. A partir do momento que a ansiedade ela está existente, mesmo que o leão já foi embora, como eu falei no começo da live, então a prova acabou, fiz a prova, estudei, dei o meu melhor, mas a prova acabou um mês já, e eu ainda estou preocupada com a prova, e ainda estou, né? E eu vejo que essa preocupação, ela afeta o meu sono, ela afeta meu apetite, ela afeta as minhas relações, eu preciso procurar ajuda. Então, se você sente, por um pouquinho que seja, que você pode estar com uma ansiedade, vai se informar, vai procurar ajuda. Às vezes ajuda é o quê? Eu vou no YouTube e eu vou ver um médico falando sobre o assunto. Eu vou me educar sobre o assunto. Isso já é procurar uma certa ajuda. Mas se você vê que a ansiedade está impactando muito a sua vida, não deixa muito para procurar ajuda. Seja um terapeuta ou uma informação, porque você precisa estar no controle da sua saúde emocional. Só você pode cuidar de você a ponto de poder melhorar. Sua mãe pode marcar terapeuta para você, mas se você não quiser falar nada, não vai ajudar em nada. Você pode pagar R$ 1.000 uma consulta, R$ 7.000 uma consulta, mas se você não está lá entregue, não vai adiantar nada. Então, seja intencional no seu cuidado. Toma conta da sua saúde emocional. Seja responsável por você mesmo a ponto de se cuidar, se amar. Tem muito conteúdo que pode te ajudar, tem muita gente oferecendo serviços que podem te ajudar. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje para se cuidar. Eu diria isso, se responsabilize pelas coisas que dependem de você. E essa saúde emocional só depende de você. Pode ter coisas que acontecem com você, mas você que decide como você vai reagir e você que decide como você vai cuidar depois desse momento de estresse, de trauma, de problemas que você enfrentou. Eu acho que essa é a minha fala final. Ok, doutora Rebeca, psicóloga, atualmente mora no Canadá, já há alguns anos, né? Que mora no Canadá. Olha, eu já morei, no passado eu morei 6 anos, voltei para o Brasil, fiquei 2 anos e já estou no meu 5º ano em Saskatoon. Já faz um bom tempo. 5º ano. Ok. Para quem quem entrou agora, tal, pessoal, depois vai estar salvo aqui na IGTV, também no YouTube, no meu canal Francinei Liberato, e também não deixe de seguir aí a Saúde Mental, Rebeca, isso, no Instagram, e a doutora faz consulta também online, não é isso? Eu faço atendimento online, faço, e se ficou
alguma dúvida assim da live de hoje sobre ansiedade, manda uma mensagem direta. Vou ficar muito feliz de responder. Entre em contato, porque eu estou no processo de criar conteúdo, eu estou um pouco atrasada por conta do mestrado, mas irei criar mais conteúdos. Existem coisas que vocês querem ver lá. Por favor, fiquem à vontade, sugestões, mensagens, perguntas. Vou ficar muito feliz de responder. Talvez não responda agora, mas eu vou responder com carinho assim que der. No mais, muito obrigado, pessoal, que participou, comentou, questionou, que deu like apenas, ou apenas que só escutou a nossa, e viu a nossa live. Obrigado, doutora Rebeca. E o que eu posso dizer para vocês, a ansiedade faz parte do nosso mundo moderno, até antes da pandemia, já faz parte, e a gente tem que utilizá-la para fazer mais, estudar mais, trabalhar mais, ter uma qualidade de vida a mais, ou seja, tudo mais, ser uma pessoa completa e, acima de tudo, feliz. Isso que vale a pena para viver, ser feliz. E como, resumindo tudo isso, no meu ponto de vista, é o seguinte, depende muito de você. Não depende do seu pai, da sua mãe, do governo. Assuma a autorresponsabilidade, onde você está atualmente, e redirecione a sua vida, reescreva a sua história, enfim, seja o protagonista da sua vida. Que você possa passar bem durante essa pandemia, que você possa dar o seu melhor para as pessoas e, com certeza, quem está próximo a você vai sentir falta quando você estiver distante. Então, seja alguém melhor para o outro, seja melhor a cada dia para você mesmo. E, com certeza, nós teremos um mundo que temos ansiedade, pessoas ansiosas, mas consegue direcionar isso para coisas boas. Muito obrigado, boa noite, bom descanso a todos. Obrigado, doutora. Obrigada, e até a próxima. Até.